Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 4, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos quais as etapas para fazer o projeto de uma casa. Como medir o terreno. Como fazer o desenho do terreno. Como fazer a planta da casa. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Mãos à obra. Programa 4. Iniciando a obra. Pronto! A água tá jorrando que é uma beleza. Agora dá uma descansadinha que ninguém é de ferro. Ah, Pi, você me prometeu dar uma forcinha na faxina, né? Pintou a sujeira. Ó, toma aqui, vai ser rapidinho, viu, Pedro? Pega a vassoura, o rodo, o espanador, esse baldezinho aqui também. Em 1 hora a gente deixa essa cozinha brilhando. Tá limpo, Leila, tá limpo. Afinal de contas eu tenho uma certa experiência, né? Eu lembro a primeira vez que nós viemos aqui e vimos esse terreno. Nossa! Era tanto mato e entulho que eu não sabia por onde começar. O jeito é enterrar. Vamos enterrar tudo isso aí. Enterrar. Vamos enterrar. Não, Pedro, que isso? Virgem Maria, homem? Eu não quero lixo embaixo da minha casa, não. Criando rato, sujeira, umidade. A Leila tinha toda a razão. Isso aí, não adiantava disfarçar a situação. Aquele lixo todo tinha que ser removido. E foi então que eu fiz a maior faxina de toda a minha vida. A moçada do bairro deu uma força e a gente nem viu o tempo passar. No final, dava gosto ver aquele terreno sem entulho. Vai ficar pronto, Minha musa, minha blusa, me lambuza de prazer. Ô, Pedro, agora tem que limpar esse mato aí. Hoje? Ela era incansável. No mesmo dia, capinamos todo o terreno. Eu sentia que pela primeira vez iria ver o chão da minha casa. Claro, vai valer a pena. Ah, vai. No pagode? É seu terreno, viu? Pode contar com a gente que a gente vai lá. Na hora de encher a laje eu vou querer, viu? E agora, Pedro? O que a gente faz com esse mato todo? Um amigo meu me deu uma dica. Depois de capinar, você pode enterrar o mato numa parte do terreno onde ao final da obra você vai cultivar um jardim. Para evitar que o mato cresça novamente, cubra o mato com pelo menos 20 centímetros de terra. Assim, o mato não brotará novamente. Dá uma olhada nisso, Leila. Vai ser aqui, nesse chão, que a gente vai construir o nosso sonho. Ah, Pedrão, eu não vejo a hora. Vem cá. Vem cá, Pedro. Olha só, aqui vai ser o nosso quarto. É, e com uma janela pra ver a vista. E vem cá, Pedro. E aqui vai ser o quarto do bebê. Calma, Leila, calma. A gente chega lá. A vida começa onde ninguém foi. Nunca foi a Bahia, mas ainda vou.
Não era só o terreno que parecia limpo, era o futuro. Pô, que momento legal, viu? É, Pedro, legal, viu? Mas não pode parar, não. Vamos Opa! lá. Bom, depois disso, o próximo passo foi cercar o terreno. A gente estava meio preocupado com a segurança do material que a gente já havia comprado. Partimos para cercar o terreno antes do início da obra. Com o terreno cercado, a gente teve a sensação verdadeira de que aquele chão era nosso. Nossa, Pedro. Opa, obrigado, Olha amor. isso, tá se revelando o mestre da faxina. Agora a gente vai fazer o almoço. Muita água rolou depois da limpeza do terreno. A gente instalou um abrigo pré-moldado para a ligação de água. Depois de colocar o cavalete, pedimos a ligação à companhia de água, que também instala o medidor. Na concessionária, o funcionário me explicou como fazer a entrada da água. E em alguns dias, a gente já tinha água por aqui. Pedro, me ajuda a fazer aquele peixe ensopado? Só você sabe fazer aquele molho, amor. Quanta energia, hein, Leila? Parece que tá ligada na tomada. Energia era o que não faltava naqueles dias em que a gente começou a obra. Bem, energia elétrica ainda não tinha. A gente tratou de fazer as instalações na frente da casa. Nós sabíamos que ali ficaria o portão definitivo. E isso facilitaria muito as anotações do consumo de água e de luz que os funcionários fariam sem precisar entrar na casa. Instalamos o poste de entrada e o eletroduto. Tudo isso sem esquecer a caixa de entrada, onde será instalado o relógio de luz. Já tá no ponto, Fê? Já. Pode pôr um pouquinho e vamos dar uma abafadinha. Naquela época, tudo dava trabalho, mas eu não esquentei a cabeça. Depois do terreno limpo e cercado, com a água e a luz instaladas, eu já me sentia o proprietário, o dono da minha própria casa. Mas ainda tinha muita coisa pra fazer. Seu Freitas, a gente quer fazer esse banheiro de qualquer jeito. É simples, dona Leila. Leva esse tubo de PVC que vai dar. Ele tem 100 milímetros de diâmetro. É perfeito. Ai, como é que eu faço a ligação? Ligue o banheiro provisório é uma linha feita com esses tubos. Essa linha irá até o limite do terreno. A profundidade deve estar entre 40 e 60 centímetros. O tubo tem que ter um caimento de pelo menos 1 centímetro por metro. Se o seu terreno é plano e o tubo tem 10 metros de comprimento, o caimento mínimo será de 10 centímetros. Somando os 40 centímetros de profundidade mínima, chegamos a 50 centímetros de profundidade máxima. A senhora deve comprar a bacia sanitária, o assento, o tanque, o registro, a torneira e a caixa de descarga. E olha, dona Neila, uma possibilidade é construir a cozinha e a área de serviço na frente da casa, bem pertinho da calçada. Ah, por que, seu Freitas? Isso facilita muito a saída de esgoto. Mas veja bem, não é uma regra. O importante mesmo é que fazer as ligações fora da casa e sempre retas. Ah, então confere aí, seu Freitas. Para construir essa saída de esgoto, eu tenho que abrir uma vala de... 40 centímetros de largura e entre 40 e 60 de profundidade, além do caimento. Abro a vala, coloco os tubos e a terra.
Pedro e eu queríamos a ligação definitiva do esgoto desde o início da obra. E foi o que fizemos. Depois de solicitar a ligação à companhia de esgoto, começamos a construção de um banheiro provisório para a obra. No começo a gente não sabia nada. Foi uma dificuldade. Construir uma casa, se o terreno é assim, aí a mão de obra é grande, né? Porque quem tem condições vai, paga uma máquina. Eu encontrei na época que eu não podia pagar, tive que carregar a terra tudo na mão e fazer, né? Depende do terreno também, se for meio acidentado, aí você sempre gasta mais um pouco, né? Para nivelar o terreno, você tem que primeiro aplanar o terreno, para depois botar todos os pontos de nível em detalhes. Pedro, esse molho tá espetacular. Eu sempre tive uma inclinação para a cozinha. Ah, lembra quando a gente estava escolhendo nosso terreno? A gente preferiu um sem inclinação. Terrenos inclinados precisam ser nivelados, e esse é um trabalho que exige algum conhecimento. Desenhando o terreno, podemos fazer um verdadeiro plano de ação. De um lado é preciso fazer o corte, ou seja, remover a terra, e do outro lado o aterro, completando o nível de terra para tornar o terreno plano. Se o corte for maior que o aterro, temos que tirar a terra do terreno. Agora, se for menor, temos que comprar a terra. Por isso, a solução ideal é equilibrar o aterro com o corte. Esse é o talude. Se o desnível for muito grande, o jeito é fazer um muro de arrimo. Nossa, que nível, hein? Parece até uma arquiteta. E tem mais. O aterro pode ser em talude ou muro de arrimo. No caso de um talude, como o recuo lateral é de 1,5 m, o máximo de desnível que se pode fazer é de 45 centímetros. Se o desvio for superior, a solução é o muro de arrimo mesmo. Um muro bem reforçado para segurar a pressão da terra. A nossa preocupação, depois de deixar o terreno em ordem, foi construir um abrigo para guardar as ferramentas e os materiais. Além disso, é bom ter um lugarzinho para se proteger da chuva e almoçar durante a obra. Fizemos o abrigo na parte de trás do terreno, para não atrapalhar a entrada e a saída da obra. O abrigo tem 3 funções: guardar o material, guardar as ferramentas e abrigar quem trabalha no caso de chuva. Dá uma olhadinha só no esquema: o terreno, a obra e o abrigo nos fundos. Estava chegando a hora de locar a obra. Ou seja, colocar no terreno as principais medidas do projeto, para depois podermos abrirmos as cavas de fundação e construir as paredes no lugar certo. A primeira coisa a fazer é construir a tabeira. É um retângulo feito com tábuas em volta da obra, sempre em nível. Se a casa for encostada na divisa de um dos lados, a tábua pode ser fixada na própria divisa. Agora, com essa trena bem na horizontal, a gente vai medir e marcar todas as medidas do projeto, inclusive as espessuras das paredes. Deixa que eu te ajudo, Pedro. Opa! A trena tem que estar bem retinha. Primeiro, a gente vai marcar aqui, ó, o recuo da frente. Fazemos um tracinho aqui e depois todas as outras medidas do projeto, lado por lado. Em cada marca, a gente põe um prego bem fixado, mas deixando fora uns 2 centímetros. Com um arame de boa qualidade, ligamos os pregos que marcam as medidas na tabeira. É um verdadeiro desenho da planta do projeto em cima do terreno.
Pronto, seu Freitas, agora a tabeira está prontinha. Agora é só eu esticar um arame na hora que eu quiser localizar uma parede. A dificuldade na hora de fazer a tabeira foi justamente na hora de achar o tal do ângulo reto. Ah, para isso eu tenho uma técnica infalível. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo com os lados proporcionais aos números 3, 4 e 5 produz um ângulo reto. Se eu fizer um triângulo de 3 metros por 4 metros por 5 metros, o ângulo entre os lados menores do triângulo será um ângulo reto. Ô, seu Freitas, valeu, hein? Valeu mesmo. Escuta, o senhor tem aqui bloco de concreto, lajes pré-moldadas, essas coisas. Pelo jeito, essa casa vai começar a levantar, hein, Pedro? Opa! Procura a loja do seu Antenor aqui do lado, que ele tem tudo isso. Falou. Obrigado, hein, seu Freitas. A dica que o seu Freitas deu ao Pedro foi ótima. No dia seguinte, nós caminhamos pelo bairro e visitamos as lojas e fábricas de pré-moldados instaladas pelos arredores. Pesquisamos preços, conversamos com outras pessoas que estão construindo e vimos outras casas. Então, cada parede dessa casa nasceu graças àquele araminho na tabeira. Ai, é graças a esse araminho que hoje eu tenho um quarto com uma cama maravilhosa. Ai, cafezinho bom, hein? Tá bom? Tá escurecendo, né, Pedro? No próximo programa, nós vamos falar sobre técnicas de construção e sobre os materiais. Fica à vontade. A casa é sua. O que sustenta é mais a partir da fundação, né? Uma boa estrutura embaixo, ferragem e uma massa de acordo com o traço certo. Cavamos 2 metros de comprimento, colocamos uma coluna, enchemos de concreto e aí a partir daí começamos a pôr os blocos. É lógico que o cimento, né? Que é o principal, né? A pedra número 2, né? Que é maior. E ferro, cimento. Como se você se sente realizado, né? Hoje tenho uma casa para morar, graças a Deus. Né? Não tenho para onde ir quando eu termino meu dia de serviço, me encontrar com a minha esposa, com as minhas filhas, graças a Deus. Então isso é muito bom. No programa de hoje, vimos o que é preciso para preparar o terreno e começar a obra. Limpar e fechar o terreno. Ligar água e luz. Ligação provisória do esgoto. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.